Essa é a aula 4 da série Nascimento do Futuro, uma série entusiasmante com especial fundamentação filosófica através dos séculos da verdadeira história da humanidade. A aula de hoje aborda os séculos 5 e 4 a.C. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu fortemente recomendo que o faça, pois alguns conceitos não serão novamente explicados e sim utilizados. A tragédia. Os antigos gregos eram altamente avançados ao que se refere a grandes empreendimentos culturais. A poesia de Homero foi recebida pelos gregos como se viesse dos próprios deuses. Os poetas, nos tempos mais antigos, teriam recitado suas epopeias de memória, não apenas como palavra falada, mas como canção, acompanhados por uma lira ou outro instrumento. Música e poesia eram, portanto, a mesma coisa, ambas representando a beleza e a majestade dos deuses. Tal era a experiência mística ao ouvir poesia, que os ritos religiosos dos gregos utilizavam os mesmos elementos, sendo a música e o canto usados para homenagear os deuses. Além da variedade filosófica em curso, o século V também foi o século de um dos desenvolvimentos artísticos mais importantes do mundo antigo, a tragédia grega. Essa forma de teatro antigo se desenvolveu a partir dos ritos místicos e religiosos, envolvendo o canto de hinos em homenagem ao deus Dioniso. Esta foi originalmente uma experiência mística coletiva, envolvendo um grupo de indivíduos possivelmente embriagados, cantando juntos sobre várias partes da mitologia de Dioniso. Com o tempo, isso se desenvolveu uma exibição teatral mais formal e estruturada, com um público de espectadores assistindo, enquanto um coro de cantores apresentava histórias mitológicas em conjunto com atores individuais que retratavam personagens específicos dessa história. A bela experiência da poesia havia agora evoluído para uma exibição poderosa da criatividade humana, uma experiência vívida e direta dos deuses e heróis antigos, cujas histórias ganharam vida no palco. Tudo isso parece ter ocorrido como uma consequência direta da abertura da mente intelectual humana no século anterior. Os rituais selvagens, puramente dionisíacos da antiguidade, agora estavam combinados com uma estrutura apolínea. O público teria se maravilhado com a paixão dionisíaca, enquanto também participava da contemplação apolínea. Os temas das tragédias deram aos intelectuais educados a oportunidade de se envolver com elementos da sombra dionisíaca reprimidos pelo intelecto apolíneo. Assim, a tragédia grega representa uma síntese perfeita de luz e sombra, uma combinação de intelectualismo e expressão artística que nosso sistema visa hoje. Pois a tarefa de compreender a existência envolve muito mais que a leitura de livros e o estudo de sistemas filosóficos. Há também um outro lado do mistério, um lado um pouco mais sombrio, cheio de paixões e intensidade. Nossa experiência consciente cotidiana do mundo é apenas a mera superfície das múltiplas possibilidades. Sob essa superfície está o oceano infinito do inconsciente, um reino profundamente misterioso que ocasionalmente vislumbramos em sonhos. Essa parte da busca envolve tornar o inconsciente consciente, e a arte e a criatividade são uma grande parte disso. A escuridão da sombra humana deve ser trazida à nossa experiência consciente, e foi exatamente isso que ocorreu nos anfiteatros da Grécia Antiga na performance da tragédia. Oedipus Tiranos. Talvez a obra da maior tragédia que sobreviveu seja Édipo Rei, ou Oedipus Tiranos, de Sófocles, uma das peças mais sombrias já escritas. Sófocles recontou o mito de Édipo, bem conhecido por seu público como uma das histórias centrais da mitologia grega. Laio e Jocasta eram o rei e a rainha de Tebas. Laio ouve uma profecia que diz que ele será morto por seu próprio filho. Para tentar evitar esse destino,
Laio ordena que Jocasta mate seu filho pequeno. Jocasta não consegue matar seu filho e então o abandona no topo de uma montanha, onde ele é encontrado por um pastor que o chama de Édipo e o leva para Corinto, onde ele é criado. Édipo, quando adulto, ouve outra profecia que lhe diz que matará seu pai e se casará com sua mãe. Assim, acreditando que sua mãe e seu pai foram aqueles que o criaram em Corinto, Édipo deixa a cidade, novamente na tentativa de evitar esse destino. A caminho de Tebas, Édipo se envolve com uma disputa violenta com o velho, culminando com a morte do homem. Este que Édipo matou era Laio, rei de Tebas, e seu verdadeiro pai. Ao chegar a Tebas, Édipo encontra a cidade sendo devastada pela mítica Esfinge. A Esfinge apresenta a Édipo um enigma na forma de uma pergunta: qual criatura anda sob 4 pernas pela manhã, 2 pernas à tarde e 3 pernas à noite? Sendo Édipo abençoado com grande inteligência, ele responde corretamente que a criatura é o homem, que na infância rasteja sobre 4 pernas, na idade adulta caminha sobre 2 pernas e na velhice se apoia em um galho. Depois de responder corretamente, a Esfinge sai da cidade e Édipo se torna o rei. Portanto, ele deve se casar com a velha rainha do antigo rei. Édipo se casa com Jocasta, sem saber que ela é realmente sua mãe. Todos esses eventos, embora representem a maior parte do mito de Édipo, já ocorreram antes no início da peça de Sófocles. Em vez disso, a peça se concentra em Édipo aprendendo lentamente a verdade. Por fim, Édipo percebe que a profecia se cumpriu, apesar de seus esforços para evitar. Ele, embora sem saber, assassinou seu pai e se casou com sua mãe. Jocasta também percebe que, apesar de seus esforços, a profecia anterior realmente se tornou realidade, levando ao fato de Laio ser assassinado por seu próprio filho. A peça termina com Jocasta se enforcando e Édipo arrancando os próprios olhos em desespero. Obviamente, essa obra remete ao tema destino e às tentativas fúteis do homem para evitar suas fatalidades pré-determinadas. Entretanto, sob uma leitura mais detalhada da peça, é possível encontrar um significado ainda mais profundo. No início da história, Édipo parece tão seguro de si. Baseado no que ele pensa saber, ele não assassinou seu pai, o rei de Tebas, e não se casou com sua mãe. No entanto, à medida que a peça continua, Édipo adquire o conhecimento revelador da verdade que o conduz ao desespero. Isso representa o que estava acontecendo na psique coletiva dos gregos, durante esse período da história quando a humanidade estava despertando para uma ordem superior de existência, pois o universo é ordenado de uma maneira particular, uma maneira racional, que não poderia ser outra senão o que é. Frequentemente, porém, esse modo verdadeiro de realidade ele está em conflito com o modo mais primitivo pelo qual poderíamos ter vindo a compreender a realidade em nossa ignorância. Édipo tenta evitar um destino que não lhe agrada. No entanto, se esse destino é determinado pela verdadeira ordem da existência, então é totalmente inevitável. À medida que o conhecimento de Édipo aumenta, ele aprende a verdade e tem que lidar com suas consequências. Os gregos e a humanidade como um todo tinham suas próprias ideias primitivas sobre a realidade, baseadas em mitos, lendas, histórias e sentimentos. A filosofia estava agora, no entanto, revelando a verdade da realidade, uma verdade que traz à luz a falsidade dessas ideias anteriores. A verdade, entretanto, é inevitável, não deixa de existir só porque não é do seu agrado. Assim, à medida que a verdade nos é revelada, muitas vezes podemos nos sentirmos como Édipo, como se estivéssemos caindo em um desespero trágico. No entanto, é a própria experiência da tragédia, ou melhor, a forma sublimada dessa experiência que Sófocles ofereceu e que atua como uma liberação catártica desse tipo de dilema existencial. Na tragédia, como em toda grande arte,
Apolo e Dionísio são sintetizados. Essa síntese, então, é mais bem representada pelas tragédias de Ésquilo e Sófocles em meados do século. Mais tarde, porém, as tragédias de Eurípides mostraram uma progressão do dionisíaco para o apolíneo. Isso talvez se deva ao aparecimento, ao mesmo tempo, de um dos filósofos mais influentes e importantes de todos os tempos e uma das figuras mais enigmáticas de nossa história, Sócrates. Filósofos mais antigos, que haviam especulado sobre a natureza da existência, tendiam a reservar suas ideias para os instruídos ou mesmo, como aconteceu com Pitágoras, apenas para os iniciados. Sócrates, no entanto, ele tinha uma abordagem um pouco diferente. Em vez de escrever sua filosofia em textos obscuros, lidos apenas por outros filósofos, Sócrates se impôs ao povo de Atenas, envolvendo-os em discussões filosóficas sobre todos os tipos de tópicos e promovendo a aplicação da análise racional para questionar, não apenas a natureza da realidade, mas todos os aspectos da sociedade. Como ele nada escreveu, não é possível dizer exatamente qual era a filosofia de Sócrates, pois só o conhecemos pelos escritos de outros, principalmente Platão, que pode ter simplesmente usado Sócrates como um personagem para transmitir suas próprias ideias. No entanto, dada a imensa influência desse Sócrates platônico, faremos a suposição de que ele representa o Sócrates real em nossa discussão. Como tal, nossa discussão da filosofia de Sócrates seria realmente uma discussão da filosofia de Platão, uma discussão reservada para o próximo capítulo de nossa história. Por enquanto, ao discutirmos Sócrates, devemos considerar seu método, ao invés de suas ideias, a forma, ao invés do conteúdo, pois foi o seu método que separou Sócrates dos filósofos anteriores, tanto que ele passou a representar um divisor de águas na história da filosofia grega com todos os filósofos que o precederam, passando a ser conhecidos como filósofos pré-socráticos. Os pré-socráticos simplesmente apresentaram suas ideias totalmente formadas aos seus pares, homens bem educados que possuíam conhecimento relevante para compreender tais ideias complexas. A formação dessas ideias tendia a ser um assunto privado do filósofo, o pensamento contemplativo silencioso que ocorria apenas na mente do filósofo individual, onde a gestação de suas ideias emergiria completas e bem formadas, apresentando uma escultura imaculada. Mas para Sócrates, não bastava apresentar as próprias esculturas para o deleite de outros filósofos. O mais importante era a apresentação do método de alcance dessa arte escultural. Para ele, a formação de suas ideias não deveria ser um empreendimento privado, mas decididamente público. Sócrates apresentou suas ideias na forma de diálogos com outras pessoas, muitas vezes com uma grande audiência presente. Perguntas básicas seriam feitas a fim de definir o tema da discussão, e Sócrates partiria das suposições mais básicas para fazer investigações adicionais sobre o assunto, em um processo de questionamento passo a passo, forçando os presentes a alcançar conclusões racionais em relação às suas questões originais. Para Sócrates, o que importava era o método de investigação, tanto quanto as conclusões alcançadas. Ao fazer as perguntas mais simples, para as quais as respostas eram óbvias, Sócrates foi capaz de apresentar respostas a perguntas muito mais complexas, de tal forma que todos os presentes puderam acompanhar o processo de raciocínio, demonstrando assim a certeza racional inegável das respostas finais. Para ele não bastava ter suas esculturas admiradas, era preciso mostrar aos outros como esculpir da mesma maneira. Com Sócrates, o pensamento racional veio a público, mas não agradou a todos. Frequentemente, ele enfrentava a oposição de algum outro pensador que tentava argumentar. No entanto, por meio do seu método, ao fazer essas perguntas simples, com suas respostas óbvias, forçava esses oponentes a chegar à posição de Sócrates, muitas vezes para seu embaraço. Como tal, Sócrates era admirado
e desprezada em Atenas. A outra grande diferença entre a filosofia de Sócrates e a dos pré-socráticos era que Sócrates utilizava seu método para responder a perguntas, não sobre ideias grandiosas como a natureza da própria existência, mas sobre aspectos mais cotidianos de sua sociedade. Assim, ele começa a mostrar como essas ideias estão interligadas, não apenas umas com as outras, mas também com as ideias mais grandiosas, como a própria natureza da existência. Na República de Platão, por meio de um método socrático, uma simples investigação sobre a natureza da justiça resulta em uma concepção ampla do Estado perfeito, o sistema político perfeito, mas que é explicitamente baseado na própria natureza da alma e da existência. Como tal, podemos começar a ver por que entender a verdadeira natureza da existência é essencial ao formular qualquer sistema político, já que Sócrates nos mostra que todas essas ideias se conectam e começamos a ver que existe um único sistema de verdade, o que combina os elementos do ser e o devir, em que o sistema é apresentado, não como uma escultura totalmente formada, mas através do próprio processo de o esculpir. O escultor e a escultura se tornam um e o mesmo. Essa ideia é a chave para a compreensão do único sistema verdadeiro, pois ele não deve ser implementado de maneira totalmente formada, e sim, antes e durante um processo racional que se desenvolve de acordo com a razão mais estrita. Com Sócrates, a filosofia começou a permear todos os aspectos da vida e todos os antigos sistemas foram questionados e analisados. O passado mitológico foi minimizado em favor de novas ideias racionais de como as coisas deveriam ser feitas. Sócrates causou grande agitação em Atenas, especialmente entre os jovens da cidade, e foi acusado pelos anciões da cidade de corromper os jovens, os instruindo a questionar tudo. Sócrates poderia ter fugido da cidade depois de ser considerado culpado, mas agora, um velho que não temia a morte, preferiu a execução. Esse foi outro grande herói de nossa história que foi martirizado. Sócrates encorajou a análise racional a fim de determinar as leis corretas para a sociedade e as maneiras adequadas de viver a vida. Como tal, ele também ensinou que a lei deve ser obedecida em todos os momentos por todos os cidadãos. Ele estava disposto a aceitar a execução porque estava de acordo com a lei. O objetivo não é infringir a lei, mas sim garantir que temos as leis corretas em vigor, para começar. E esse é o ponto onde o mundo e a humanidade está exatamente agora. E por isso, Sócrates diria: vamos discutir e descobrir se o mundo em que vivemos hoje é mais ou menos racional e, através dessa discussão, discernir o que fazer a esse respeito, pois as boas ações seguem o correto entendimento. Chegamos ao final da nossa aula. Deixo um abraço a todos e até a aula 5.